O que aconteceria se você misturasse num caldeirão a União Soviética, a Alemanha nazista e umas pitadas do místico René Guénon? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O mundo assistiu estupefado aos atos de guerra praticados por Vladimir Putin na Ucrânia. Tanto por não conseguir prever as ações do autocrata russo, ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas também por confiar em demasia que conflitos dessa magnitude seriam economicamente inviáveis no século XXI. O que, diga-se de passagem, ainda pode se mostrar verdadeiro. Putin pode ter apostado alto demais, ficaremos sabendo mais adiante. Mas talvez a falha em prever tal ação totalmente inconsequente e danosa tenha se dado pela falta em compreender o pensamento filosófico de Vladimir Putin, a forma como ele vê o mundo. Muitos ocidentais encararam a decisão de Putin, violenta, antieconômica e totalmente deslocada de um objetivo viável e lógico, como mera loucura de um tirano. Outros ocidentais veem suas ações como um grande xadrez multidimensional e Putin como a encarnação de algum deus da sabedoria, apostando todas as suas fichas que ele calculou com antecedência todas as variáveis e conseguiu prever toda a ação humana de milhões de indivíduos para sagrar-se vitorioso ante qualquer batalha. A verdade certamente está em algum ponto entre esses dois extremos. Não foi por loucura, mas é impossível atribuir isso a uma decisão lógica razoável. Mas, se muitos duvidam que Putin seja um grande estrategista, um gênio iluminado capaz de vencer qualquer batalha, uma coisa você pode ter certeza: Vladimir Putin acredita nisso. Ele se vê como uma espécie de Hércules capaz de redesenhar o futuro da humanidade. Essa autoconfiança é, na verdade, expressão da própria filosofia adotada por Putin, chamada Eurasianismo, e que tem como seu maior expoente Alexander Dugin, um nome de singular importância para que possamos entender muitas das facetas da atual crise na Rússia. Alexander Dugin é, numa breve descrição, um filósofo filho de um oficial da KGB, além de ser a principal voz da chamada Quarta Teoria Política. Ele foi o principal organizador do Partido Bolchevique Nacional, da Frente Bolchevique Nacional e do Partido da Eurásia. Ele também serviu como conselheiro do presidente da Duma estatal, Gennady Siliznov, e membro líder do partido governante Rússia Unida, Sergei Naryshkin. Ele também é internacionalmente conhecido como o guru de Vladimir Putin. Halia Koinash, do Grupo de Proteção de Direitos Humanos de Kharkiv, disse que a influência da ideologia eurasiana de Dugin nos acontecimentos no leste da Ucrânia e na invasão da Crimeia pela Rússia está além de qualquer dúvida. De acordo com Vicente Joubert, a ideologia radical de Dugin tornou-se base para a política interna e externa das autoridades russas. Parafraseando este autor, vale a pena ouvir Dugin a fim de entender a que destino o Kremlin está levando seu país e toda a Europa. O filósofo guru de Putin é, de muitas maneiras, um personagem semelhante a Rasputin, o famoso místico russo associado à queda da dinastia Romanov. Uma figura mística a quem se atribuem poderes quase mágicos, teria sobrevivido a várias tentativas de assassinato, curado o filho de Nicolau II da leucemia e que tinha, portanto, a total confiança de Nicolau II, mas que não acabou de forma muito boa para Nicolau II. Tal como Rasputin levou os Romanov à derrocada, não é impossível imaginar que a mesma coisa aconteça com Dugin, levando Putin à derrocada final. Dugin é o autoproclamado profeta da quarta via política, uma corrente que proclama ser inimiga do liberalismo e do individualismo ocidental, e que veio a suceder o nacionalsocialismo e o comunismo, que na visão deles falharam em sua missão de matar o liberalismo e de consolidar o Estado como o Deus máximo e o objetivo final da vida de cada indivíduo. Essa filosofia, conhecida como Eurasianismo, enfatiza a valorização das antigas tradições e religiões que dominavam o mundo antes do advento do capitalismo, do livre mercado e da produção em massa. Antes que as pessoas tivessem um mínimo de liberdade para interagir entre si, fazer comércio, comprar, vender, conversar, como temos hoje. Por conta dessa faceta saudosista muito ligada à religião, os mais desavisados acabam vendo essa proposta como uma filosofia alinhada aos valores do conservadorismo. Mas esse é um erro crasso.
Investindo neste engodo, não é de se estranhar que o próprio Putin venda a si próprio como a expressão dos valores da tradição em contraste com a decadência do Ocidente. Esse discurso atrai muitos homens descontentes com o progressismo ocidental. O misticismo também está na raiz do eurasianismo, principalmente pela notória influência de René Guénon e Julius Evola. Os mais céticos dentre nós podem muito bem achar que esse fator místico é de pouca importância, mas grandes eventos da história mostram que a crença em uma missão espiritual esteve por detrás de grandes eventos da humanidade, particularmente no século XX, infelizmente muitas vezes com consequências trágicas. Há o caso de Rasputin, o místico russo dos Romanov, que já mencionamos, o qual muitos historiadores atribuem uma participação decisiva na queda de Nicolau II e na vitória dos comunistas liderados por Lenin. Ao tomar Rasputin como guru, Nicolau II e sua esposa cometeram vários erros de julgamento que viriam a resultar em um dos maiores derramamentos de sangue na Europa e a derrocada final dos Romanov. Outro papel histórico de suma importância foi exercido na história do nazismo pelo místico Dietrich Eckart, que foi uma das figuras dos primórdios do partido nazista que exerceu uma poderosa influência na vida de Hitler. Quando Eckart estava no leito de morte em dezembro de 1923, fez uma afirmação profética: "Sigam Hitler, ele dançará, mas eu iniciei a música." O fato é que pessoas racionais tomam decisões racionais mesmo quando visam interesses escusos. Muito mais perigosas são as pessoas que tomam decisões irracionais, acreditando serem profetas ou escolhidos divinos ou místicos. Pode-se justificar qualquer barbaridade com visões celestiais ou predestinações históricas. Lógico, fica claro a todos que essas figuras não tinham nenhuma ligação com nada místico de fato. Mas a nossa tese é que grandes eventos da humanidade podem sim apresentar conexões explícitas com crenças e profecias extravagantes que funcionam como um catalisador para as ações irracionais de seus líderes. O líder se sente justificado em uma ação, mesmo que sem nenhum embasamento no mundo real, apenas observando os aspectos místicos que, no final das contas, podem estar apenas na cabeça dessa pessoa e de seus gurus próximos. Esse é certamente o caso do guru de Vladimir Putin. Infelizmente, certas pessoas com um forte senso moral e ligada à pauta dos costumes, muitas vezes acabam atraídas pela lábia de pessoas como Alexander Dugin. No entanto, antes que você vista sua armadura templária e se aliste no exército eurasiano, cabe conhecer melhor os meandros dessa filosofia. Isso não é conservadorismo. No prefácio à edição brasileira do livro A Quarta Via Política, os adeptos nacionais do eurasianismo afirmaram que a obra contém diretrizes que se mostrarão extremamente úteis para que os autênticos revolucionários apliquem na construção de uma quarta teoria política. Essa alegação contida no prefácio do livro de Alexander Dugin já é, por si só, incompatível com os valores do conservadorismo, o qual possui essencial aversão a toda forma de teoria revolucionária com seus enormes projetos de reengenharia social. Esse fato foi inclusive apontado pelo falecido Olavo de Carvalho numa ocasião em que o brasileiro protagonizou um debate com o filósofo russo. Esse debate, aliás, fornece um valoroso material para compreendermos o escopo da visão eurasiana, em quais pontos ela se mostra incompatível com o conservadorismo ou com qualquer visão pró-livre mercado, como o libertarianismo. Por isso, vamos apresentar alguns dos pontos de maior destaque deste embate. Na oportunidade, o próprio Olavo definiu Alexander Dugin como um homem que ocupa o centro e o topo do poder e que conta com o braço armado de Vladimir Putin, os exércitos da Rússia e da China e todas as organizações terroristas do Oriente Médio, além de praticamente todos os movimentos esquerdistas, fascistas e neonazistas que hoje se colocam sobre a bandeira do seu projeto eurasiano. Já Dugin nunca negou ou fez qualquer esforço para atenuar tais acusações, mesmo porque elas descrevem a pura e simples realidade. Em seu debate com Olavo de Carvalho, que chegou a virar um livro, Dugin apenas lamenta que Olavo não comungue da sua visão de que o Oriente é a única salvação para as tradições da humanidade. O projeto eurasiano também toma emprestada formas utópicas da teoria de Platão, advogando a formação de um Estado perfeito. A sua visão também bebe da tradição hindu, de onde extrai também a importância das castas.
Para que não restem dúvidas, vamos a uma citação das próprias palavras de Dugin que estampam essa visão. A ordem dos guerreiros e dos sacerdotes, para mim pessoalmente, e implicitamente para a maioria dos povos eurasianos, é muito melhor do que a ordem dos comerciantes. Mais que isso, eu sugeriria a aliança entre o militarismo russo-chinês e a Irmandade muçulmana na luta comum para a derrocada da ordem mundial americana e para encerrar a globalização e o modo de vida americano. Esse projeto não só abrange a promessa de que o Oriente irá expurgar o mundo da chaga do individualismo ocidental, como almeja uma nova conformação geopolítica formada por grandes blocos supraestatais como a União Europeia. E, ironia das ironias, Alexander Dugin não tem a menor vergonha de se apresentar como um grande adversário do globalismo, sendo que, se posta em prática, suas ideias encaminhariam para o mundo com o fim das nações e a formação de algum tipo de oligarquia mundial formada por blocos quiméricos de supernações onipotentes, o cúmulo do globalismo. Durante a Guerra Fria, Rússia e China, que são a menina dos olhos de Putin, mataram juntas o equivalente a 140 milhões de indivíduos, boa parte sendo seus próprios parentes, amigos e vizinhos. Enquanto isso, no mesmo período, a tão odiada máquina americana de guerra foi responsável por menos de 2 milhões de mortes. Não estamos falando só no passado. Até hoje é muito mais fácil você morrer por criticar um político na Rússia ou na China do que em qualquer lugar dos Estados Unidos. Mas segundo as indecorosas acusações de Dugin e Vladimir Putin, o Ocidente precisa ser expurgado dos vilanescos valores individualistas e capitalistas em nome de valores rotulados como tradicionais, supostamente superiores, mas que no final das contas ensejaram cenas de canibalismo nos gulags siberianos. É uma questão de aritmética elementar concluir que os individualistas americanos, na pior das hipóteses, são 100 vezes menos assassinos do que os solidários russos e chineses. Além disso, mesmo afirmando lutar por valores transcendentais, as palavras de Alexander Dugin mostram o mesmo relativismo moral adotado nos escritos de Karl Marx. Vejamos um outro trecho de suas afirmações estapafúrdias. Diferentes culturas não sabem o que a realidade significa. É um conceito, nada mais, um conceito entre tantos outros. Portanto, sua imposição como algo universal e ostensivo é um tipo de racismo intelectual. Ou seja, ao ser confrontado pelos números do morticínio comunista no século XX, o que Alexander Dugin faz é relativizar a própria realidade, apenas para não ter que admitir que a realidade do legado eurasiano é mais sombrio que o círculo mais profundo dos infernos. Por conseguinte, o guru de Putin ainda se mostra adepto do mais rasteiro relativismo moral, e por incrível que pareça, nada disso impede que pessoas do mundo inteiro vejam Alexander Dugin e seu discípulo, Vladimir Putin, como autênticos cavaleiros da moral e dos bons costumes. Por todo o exposto, não surpreende que o projeto eurasiano tenha muito em comum com o projeto nazista. O próprio expansionismo russo, buscando seu espaço vital no leste europeu, ecoa muitas das preocupações extravagantes de Hitler, fora todo o antissemitismo disfarçado de teses econômicas anticapitalistas dentro da teoria da quarta via política. No fim das contas, a verdade nua e crua é uma só. O esquema de poder na Rússia trocou de vestido, mas continua o mesmo, com as mesmas pessoas nos mesmos lugares, exercendo as mesmas funções e com as mesmas ambições totalitárias de sempre. E o resultado é esse. Se você louva Putin como um estrategista infalível, se você minimiza a agressão dos projetos expansionistas de Moscou, se você acha que o Ocidente precisa ser parado e que a pessoa certa para fazer isso é um agente da KGB, então, meus parabéns, você é autenticamente um socialista. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por Peter Turguniev.